Pessoal, essa semana o clima do mercado cripto certamente foi de fim de festa, né? Caso você não saiba, até duvido que você não viu, mas nessa semana, tá falando ontem aqui, mas estou gravando uns dias depois, nessa semana nós tivemos o dia com a maior liquidação da história do mercado cripto. O Paradigma Education, que é um criador de conteúdo excelente, criou esse infográfico aqui, eu tô usando para mostrar. E olha, essas aqui foram os últimos eventos que nós tivemos os maiores dias com liquidações. Foram dias desgramados, foram dias horríveis e dias que o Bitcoin caiu, inclusive, muito mais do que a queda atual, mas hoje nós tivemos, hoje não, né, essa semana, uma liquidação de 19,3 bilhões. O clima certamente é de fim de festa. Muita gente, mas muita gente acredita que não estamos no fundo do poço e que o Bitcoin e as altcoins poderão voltar a cair. Inclusive que este seria o início do bear market, do inverno cripto, daquele momento do mercado em que ninguém quer saber de criptomoeda, ninguém quer saber de investir em cripto, de Bitcoin, de nada. A gente para de ser maneiro, para de ser o futuro da humanidade e volta a ser só um grupo de nerd iludido. E, cara, talvez até seja verdade, mas eu acredito que não é o fim das oportunidades. Ainda dá pra ganhar dinheiro com o mercado cripto. E, na verdade, pra ser sincero, a época que eu mais ganhei dinheiro foi no último bear market. E a gente já vai começar com os pontos de discussão do vídeo de hoje, mas eu quero rapidinho dar um recado do patrocinador aqui do canal, a Socios.com, no site FanTokens. E o recado é justamente o conteúdo desse artigo aqui. Por que as pessoas do mercado cripto deveriam se importar, deveriam dar mais atenção aos tokens esportivos? Para quem não sabe, os fan tokens são criptoativos e então eles conseguem se valorizar do mesmo jeito que qualquer outra altcoin. E uma possibilidade que existe de maneira real é que um token desses tenha um desempenho melhor do que um conjunto de altcoins. Afinal de contas, eles não são só colecionáveis de fãs, eles são tokens reais, ativos que podem ser negociados e que, claro, vão ter variações de preço. Os fan tokens são grandes, a maior parte deles está listada em exchanges, eles são facilmente acessíveis nas maiores exchanges que você já utiliza aqui no Brasil, e eles são diferentes, inclusive, de meme coins, por exemplo, ou de NFTs. Afinal, eles são ativos digitais que conectam os fãs de esportes com os times de uma maneira mais ativa. Afinal de contas, os holders conseguem votar em decisões relacionadas aos times. Eles vão receber experiências nos dias dos jogos e ter acesso a conteúdo exclusivo. Diferente das meme coins, que são tokens que na maior parte das vezes surgem e morrem de maneira muito rápida e muito intensa com o hype, os fan tokens estão ligados de maneira real e oficial aos times, às organizações esportivas e também a atividades pensadas para os fãs. Pô, até hoje são os holders de fan tokens que decidem grande parte dos banners do UFC, por exemplo. E diferentemente, inclusive, também dos NFTs, que são ativos ali mais voltados pô, eles são únicos, né? Eles têm características ali muito mais aproximadas como um pedaço de arte ou então algum item colecionável antigo, por exemplo, né? Aquelas pessoas que gostam de colecionar moedas e coisas do tipo, eles têm características muito mais próximas de um token de uma altcoin comum. Ou seja, eles têm uma flexibilidade muito maior do que a dos NFTs e também eles têm uma utilidade muito maior do que as meme coins. Inclusive, eu mesmo sou trader de meme coins, eu gosto muito do mercado de meme coins e eu afirmo que isso é verdade. A maior parte das meme coins morre, não é nem mesmo em um dia. A maior parte não dura nem algumas horas. Eles têm uma utilidade real com marcas globais, como por exemplo o Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City e por aí vai. Eles são ativos reais, são ativos que se valorizam da mesma forma que outros ativos, então quando você encontrar uma oportunidade interessante nesse tipo de token, dê atenção, pois pode valer a pena. Eu tô deixando o link para você conhecer a Fan Tokens aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e também tá aparecendo aqui no QR Code na tela. Pode escanear aí. Agora vamos voltar pro conteúdo do vídeo. E pessoal, a primeira coisa que eu quero falar aqui é justamente um tópico que a gente acabou conversando agorinha há pouco sobre os fan tokens, que é quando você encontrar uma oportunidade. O ponto principal aqui é uma mudança de mindset. Ai meu Deus, é tão estranho falar isso, né? Mudança de mindset, mas meio que não tem outra palavra para eu utilizar. É uma mudança da maneira com que você enxerga o mercado de criptomoedas, porque hoje em dia as pessoas estão enxergando
enxergando o Bitcoin, as altcoins, de uma maneira completamente diferente do que eu enxergo, por exemplo. Eu quero compartilhar o meu ponto de vista atual e mostrar pra você por que pode valer a pena ter uma visão parecida. Ah, e claro, isso aqui não é baboseira, tá? Eu tô falando isso aqui por um motivo. Vou explicar pra você como você pode aplicar essa mudança de ângulo também na maneira com que você opera. Não é só, tipo, prosperidade vai vir até você, é outra coisa completamente diferente. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, o jeito com que as pessoas veem o mercado hoje é: eu tenho que montar uma carteira de investimentos, né, com uma quantidade X de criptomoedas. Alguns acabam colocando poucas, outros colocam muitas, na esperança de encontrar várias oportunidades interessantes, e eu vou investir nela pro longo prazo. Isso aqui vem de um conceito ligado à estratégia chamada DCA, que é o famoso Dollar Cost Average. E a ideia do DCA é basicamente você pegar uma criptomoeda, vou desenhar um gráfico aqui, finge que esse é o gráfico do Bitcoin, tá? E você vai pegar e vai investir todo mês. Então você investe quando o preço tá aqui, quando ele tá aqui, quando ele tá aqui, quando ele tá aqui. Isso faz muito sentido. Para ser sincero, eu faço isso até hoje com o Bitcoin. Mas a grande questão é que muita gente faz isso erroneamente com outras criptomoedas, ou então faz isso com o Bitcoin, mas com alavancagem. A alavancagem é quando você pega um dinheiro emprestado basicamente com a exchange e você consegue investir em uma quantia de vezes maior do que o valor que você vai investir normalmente. Vamos dizer que você vai operar com uma alavancagem de 10x em um investimento de R$1.000. Basicamente você vai operar com R$10.000 e se você tiver um lucro, você vai receber ele referente a esses R$10.000. E claro, se você perder o dinheiro, a sua operação será liquidada. É daí, inclusive, que vem essa palavra, né? Liquidação. Inclusive, eu quero deixar claro aqui, parte do motivo pelo qual nós tivemos esse valor gigantesco aqui em liquidações é porque hoje em dia está muito, mas muito comum as pessoas operarem com alavancagem. E eu acho que isso é um erro tremendo. Claro, quem gosta, opera. Eu acho que quem sabe o que está fazendo, pode fazer. Mas, se você quer atuar como um holder, como uma pessoa que faz DCA, não faz isso, pelo amor de Deus, que coisa burra. E sabe por que é burro? É triste ter que usar essa palavra grossa, né? Mas é verdade. É porque quando você pega e investe principalmente em altcoins, ou então em Bitcoin, usando algo como alavancagem, você está tentando emular uma estratégia que só funciona em um ambiente maturo e organizado. Como, por exemplo, a Bolsa de Valores. Quem não ouviu falar sobre essa estratégia de investir mensalmente em ações, em fundos imobiliários, em fundos de investimento, lá no canal do Primo Rico, do Bruno Perini, do sei quem mais, enfim. Cara, isso é algo que funciona no mercado tradicional brasileiro. Isso também vai ser algo que é feito no S&P 500, né? No mercado americano. Algo que faz muito sentido. Isso é defendido pelos maiores investidores da história. E, cara, realmente faz sentido. Mas a questão é que o mercado cripto não é igual à Bolsa de Valores. Ele não é igual ao mercado tradicional americano. O mercado cripto é bagunça. Gente, criptomoedas são caóticas. São investimentos de risco, principalmente quando nós saímos da esfera do normal, né? Que é você comprar Bitcoin em spot, por exemplo. Todo o resto é maluquice. Nós temos ondas de hype que determinam as altcoins que vão se valorizar. Nenhuma altcoin vai pegar e se valorizar de maneira constante ao longo de vários e vários e vários anos sem correr risco de perder relevância. Nem mesmo as que já fizeram isso no passado. Você pode observar isso historicamente. E o que eu quero dizer aqui é que não adianta você tentar. Eu quero dar um exemplo rápido aqui. Eu sou lutador de judô. Eu sou um praticante de judô desde a minha infância e judô é uma arte maravilhosa, que funciona muito bem e ela tem uma eficiência muito grande. Porém, se eu for no octógono do UFC e tentar aplicar judô, pra quem não sabe, judô não tem nem mesmo soco e chute. É só você derrubar a pessoa no chão e trabalhar no chão de maneira parecida com o jiu-jitsu. Se eu tentar fazer isso, eu vou levar soco na cara e vou ser nocauteado e vou perder, porque as regras do judô são muito diferentes das regras do MMA. Se você tentar aplicar uma estratégia que funciona em um mercado com regras mais normais, mais tranquilas, como é o mercado financeiro tradicional, lá vai funcionar. Mas se você tenta aplicar isso no mercado cripto, não vai dar certo. É a mesma coisa de tentar lutar sem socos e chutes no UFC. Não vai dar certo. E a alternativa aqui da mudança de ângulo
ângulo, né, de pensamento é que eu tenho que acumular capital de maneira segura e me expor apenas quando realmente vale a pena. Então, ao invés de comprar criptomoedas mensalmente e se manter exposto, o que você vai fazer é você pegar esse dinheiro mensal, depositar na sua exchange do mesmo jeito e aplicar de maneira mais ponderada e com um conservadorismo muito maior e mais analítico, mais cínico, mais exato. Você tem que tomar mais cuidado com o que você vai fazer. Eu vou explicar exatamente como você vai fazer isso. Mas a ideia é que você vai sobreviver apesar dos riscos, e você tem que reconhecer que existem muitos riscos em fazer isso, mesmo que você não ligue. Eu mesmo não ligo, eu opero hoje em dia quase que só meme coin, então, cara, eu tô acostumado com risco, mas é justamente porque eu estou acostumado que eu preciso manter os meus olhos nele. Eu não posso desviar a atenção do risco, porque o risco é uma corda em volta do meu pescoço. Eu tenho que tomar cuidado dela. E aí você vai se utilizar da principal característica que é famosa pelo mercado cripto. Não é você encontrar altcoins que vão se valorizar muito, comprar aquela gema, aquela pimentinha e fazer 1000% na sua carteira. Não é essa a ideia. Você vai fazer exatamente isso. Não necessariamente isso, né? Mas você vai aproveitar oportunidades pontuais. Por quê? Vamos dizer que nós temos um gráfico de uma criptomoeda caindo. Embora ela esteja caindo, nós ainda temos diversos momentos em que o preço, subiu. Ao longo da queda, existem oportunidades pontuais. E essas oportunidades não precisam nem necessariamente ser só algo assim, como aproveitar uma alta temporária. Existem diversas outras oportunidades. Mas você tem que reconhecer que são oportunidades pontuais que surgem em meio ao caos do mercado cripto. Porque, embora seja caótico, foi exatamente no mesmo dia de liquidação que muita gente aqui do canal provavelmente perdeu dinheiro, que muita gente também ganhou muito dinheiro. A lógica passa a ser você montar uma carteira extremamente conservadora e não parar de investir para você não perder o hábito, mas você precisa montar algo extremamente conservador e atacar quando surge oportunidade. Voltando ao meu exemplo da luta, quando você vai lutar, você tem que ficar fechadinho. Se você for em uma academia qualquer, o que eles vão te ensinar é ficar com a guarda levantada. Você vai ficar protegido a todos os momentos e você só vai desfazer da sua guarda quando você for dar um soco, né? Quando você encontrar uma oportunidade para atacar e ganhar dinheiro no mercado. É basicamente essa ideia. Você vai ficar protegido e você vai ficar protegido por meio do caixa. Caixa é quando você pega o seu dinheiro e deixa ele, entre aspas, parado em algo mais chato, né? Algo que dá uma rentabilidade. E, cara, tem muita possibilidade para você fazer isso no mercado atual, através de rendimento. Você pode optar, por exemplo, por atuar no mercado DeFi, ou você pode optar por atuar no mercado de staking. A primeira opção para fazer isso é por meio do staking que você tem disponível nas principais exchanges. No Earn, basicamente você vai depositar o seu dinheiro, vai deixar lá em stablecoins, por exemplo, em USDT, e você vai receber um rendimento diário, ou dependendo do que você escolher, pode ter uma liquidez maior, mas que vai funcionar de maneira extremamente parecida com um investimento de renda fixa. Arthur, mas a rentabilidade ela nunca vai ser tão grande quanto, por exemplo, a rentabilidade de um investimento de renda fixa no Brasil hoje em dia. É verdade. Porém, ao investir assim, você estará dolarizado, você vai receber esse rendimento em dólares e você não vai precisar, em muitos casos, obedecer às mesmas regras fiscais de investir em renda fixa no Brasil, por exemplo. Sem contar que o seu dinheiro vai ficar facilmente acessível para você fazer trade, né? Para você aproveitar oportunidades de investimento temporárias e para você utilizar a segunda forma de rendimento, que vai ser por meio do mercado DeFi. Galera, agora estamos aqui com o Arthur Editor. Pessoal, eu estava editando o vídeo aqui e percebi que eu esqueci de falar do segundo tipo de staking, que é o staking on-chain. O staking on-chain, pessoal, ele é feito, na maior parte das vezes, com o token nativo daquela criptomoeda. Então, quando você está falando, por exemplo, da rede Solana, você pega o token Sol e coloca ele em stake. Você tem a possibilidade de fazer isso com Ethereum, com Solana, com BNB, com N tipos de criptomoeda. Mas, no caso, como a gente está falando de staking de stablecoins, não vai fazer tanto sentido assim. O que pode acontecer é de você estar fazendo uma operação de um investimento temporário ali em uma dessas criptomoedas que tem a possibilidade de você fazer o staking on-chain. Na maior parte dos casos, vai ter uma rentabilidade boa e que vai ser melhor, inclusive,
inclusive, do que a rentabilidade oferecida pelas exchanges. Mas, tirando isso, vai ser mais fácil e prático utilizar as exchanges mesmo. Se for uma boa exchange, né, que aprendeu com os exemplos de 2022, você não deve ter tantos problemas assim. E sempre busque utilizar liquidez diária nesse tipo de coisa, porque embora quanto mais tempo você deixe lá travado, mais rentabilidade você vai ter, também você vai ter um custo de oportunidade muito grande, né? Porque caso você precise vender e você tiver com seus tokens travados por 30 dias em staking, você pode acabar sendo obrigado a ficar segurando aquela criptomoeda ali durante um bom tempo e um tempo que você precisava ter vendido. Mas tirando isso, vamos voltar para o Arthur do passado. O mercado DeFi é basicamente um conjunto de dApps que nós temos no mercado de criptomoedas. São esses aplicativos descentralizados, que são aplicativos que te permitem receber uma rentabilidade em cima das suas criptomoedas a depender do que você fizer. Vou dar um exemplo maravilhoso aqui, que é o exemplo das pools de liquidez. Você pode prover as suas stablecoins em uma pool de liquidez em uma DEX, como por exemplo a Curve, a Uniswap e existem diversas outras, né? Pode ser a PancakeSwap, pode ser a Raydium, pode ser... Cara, eu posso ficar listando exemplo aqui até amanhã se a gente quiser. Tem muita possibilidade para você fazer isso. A ideia não é que esse vídeo aqui seja um tutorial, tá? Inclusive vou indicar um amigo meu, tem até tempo que eu não falo com ele, é o Ramon, do canal Pulo do Gato. Cara, dá uma olhada lá, o canal dele é dedicado a basicamente explicar sobre isso e existem muitas oportunidades. Cara, dá pra ganhar dinheiro demais só operando em pools de liquidez. Mas, por exemplo, você iria aqui na Uniswap, entraria aqui em pool, criar posições e aqui você pode selecionar, por exemplo, o Ether e o USDT. Claro, quanto mais normal for a pool que você for criar, nesse caso estou criando, Ether e USDT, menor vai ser a rentabilidade. Mas tem muitos casos aqui em que você consegue coisas melhores. Mas enquanto o seu dinheiro está, entre aspas, parado, né, tendo uma rentabilidade menor do que seria o ideal, você vai procurar por oportunidades que são oportunidades que eu quero chamar aqui de investimento temporário. Eu ia até falar só que é um investimento temporário para deixar mais amaciado ali, porque tem gente que não gosta de ouvir a palavra, mas vamos ser sinceros, isso é um trade. Trade também é quando você compra Bitcoin todos os meses e daqui 10 anos você vende. Isso é um trade. Quando você compra, por exemplo, ações do Itaú e vende lá na sua aposentadoria, isso também é um trade. Trade não é só day trader maluco que vai ficar operando de maneira extremamente frequente e aturando ali uma volatilidade extrema. Também pode ser um investidor que vai operar de maneira calculada, né, de maneira planejada, mas de maneira mais longa. Por exemplo, nós temos movimentos de recuperação. Existe algo que acontece que é quando o preço cai, ele quase sempre dá uma quicadinha. É um movimento de recuperação. Essa recuperação, ela pode ser pequena, sim, né? Pode ser, por exemplo, uma recuperação em V, em que o preço cai e ele volta a subir ainda mais acima do que já estava. Mas o fato é que, em muitos casos, a criptomoeda vai dar umas quicadinhas assim ao longo de um caminho de baixa. E você pode aproveitar esse tipo de movimento. Esse tipo de movimento, ele pode durar, inclusive, meses. Quero trazer esse exemplo aqui, que é o exemplo da criptomoeda Pengu. A Pengu foi uma meme coin, né, que se valorizou muito recentemente e que no lançamento teve uma valorização completamente estratosférica, né, mas que teve uma queda ao longo do primeira metade ali quase do ano de 2025. Nós tivemos uma queda muito grande, né, e olha só o que aconteceu, uma quicadinha. Essa movimentação poderia ter, inclusive, acabado por aqui e continuado a cair, porém, aconteceu dessa meme coin voltar a se valorizar. Mas observe que nós tivemos um momento aqui de valorização que durou cerca de 27 dias. Isso aqui é algo que é possível de se observar. Uma técnica já da parte de análise técnica que você pode utilizar para encontrar esse tipo de oportunidade é usando o Fibonacci, que basicamente você seleciona a ferramenta, clica lá no topo mais recente e avança até o momento mais de baixo aqui. A ideia é basicamente
você aproveitar essa alta que deve vir até o final dessa linha vermelha aqui, dessa linha mais embaixo. Eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal em que eu explico isso e, cara, é um vídeo muito legal, eu tenho muito orgulho dele porque foi muito bem explicado, mas eu não vou abordar muito esse assunto aqui. Mas você pode utilizar isso, inclusive em outras criptomoedas, sem ser meme coins. A outra possibilidade que você tem é de aproveitar movimentos de hype. Esses momentos de hype acontecem em projetos de cripto, normalmente um pouco antes da gente ter uma grande notícia que vai se realizar. Vamos dizer o seguinte caso: é anunciado agora que será lançado um ETF spot lá nos Estados Unidos de Solana. Solana é uma criptomoeda muito conhecida, muito popular, muito abrangente no mercado, e caso nós tivéssemos um lançamento de um ETF, com certeza absoluta isso faria muito bem para o mercado como um todo e também para a Solana. Afinal de contas, mais pessoas conseguiriam acessar esta criptomoeda, mais pessoas conseguiriam comprar e isso obviamente tenderia a fazer com que o preço subisse. Porém, isso gera também um hype muito grande nas pessoas, né, nos investidores. As pessoas que já têm Solana ficam extremamente animadas porque elas sabem que isso vai resultar em um movimento de alta. Então, o que elas fazem é que elas compram agora, já que elas sabem que no final do mês será lançado um ETF Spot. Elas compram agora porque elas acham que vai subir no futuro. Só que a questão é que o mercado não liga para o que vai acontecer no futuro, ele liga para o que está acontecendo agora. O preço reage ao que as pessoas estão fazendo neste exato momento em que eu estou falando para você. Então, se as pessoas começam a comprar agora porque elas acham que vai subir lá para frente, o que acontece é que o preço sobe agora. Vamos dizer que neste gráfico aqui, esse dia vai ser o dia do lançamento. O que vai acontecer é que logo quando é anunciado, o preço acaba tendo um desempenho mais intenso, né? Ele acaba se movimentando um pouco mais. E aí depois ele vai se estabilizando, talvez dê até uma quedinha, mas chegando perto do dia do lançamento, ele vai voltar a se valorizar. E aí o que acontece no dia do lançamento é que o contrário do que todo mundo queria ocorre. O preço cai. Esse evento é extremamente conhecido no mercado, é o famoso evento Sell the News, em que é um momento que você compra no boato e vende no fato. Quando as pessoas estão animadas esperando com que algo aconteça, você compra. Perto da data, eu não gosto nem de vender na data, tá? Eu prefiro vender até uns dias antes. Quando isso acontece, você vai poder comprar lá embaixo e você vai poder vender lá em cima e você vai ganhar dinheiro. Isso é algo que pode acontecer tranquilamente durante momentos de baixa. Só em bear market eu consigo pensar em vários exemplos. Nós tivemos, por exemplo, uma atualização da Cardano que aconteceu durante um evento de bear market. Nós tivemos uma atualização da Polygon que aconteceu durante o bear market. Nós tivemos um lançamento de uma atualização da Shiba Inu durante o bear market. Nós tivemos isso acontecendo com o Bonk também durante o bear market. Com a própria Ethereum, quem não lembra, a Ethereum trocou de mecanismo de consenso do Proof of Work para o Proof of Stake, algo extremamente complexo e extremamente relevante para o mercado inteiro. Pô, isso impactou até mercados adjacentes, mercados de videogame, de placa de vídeo, teve uma grande alteração por causa deste evento. E foi um evento que aconteceu durante o bear market. Foi um evento que eu ganhei dinheiro fazendo trade, comprando no boato e vendendo no fato. E eu falei para vocês aqui no canal. Basicamente, o que eu quero te dizer com tudo isso é para você não ficar tão triste caso tenha sido ruim o seu dia nessa semana e para você não desistir de investir em cripto caso você ache que nós entraremos em um bear market. Minha opinião, inclusive, sobre bear market é que com certeza absoluta ele vai acontecer. É algo que sempre ocorre e, para ser sincero, já tá passando da hora de acontecer. Porém, nós estamos em uma situação do mercado em que não tem muito motivo para o mercado cripto desabar da noite pro dia, igual aconteceu em 2022 e continuar caindo de maneira sistemática ao longo dos próximos meses. Não é algo que pode ocorrer, na minha visão, sem que nada aconteça. O evento que causou aquelas liquidações foi uma notícia do Trump, né, que ele aumentou as tarifas ali para a China e 2 dias depois, inclusive, ele já deixou isso para lá, falou, galera, tá tranquilo, deixa isso quieto, quem perdeu dinheiro, dane-se, não chore no cassino e bora pra próxima. Basicamente foi isso que aconteceu. Então, o catalisador para essa queda imensa que aconteceu nem existe mais. E claro, podem surgir novos catalisadores, né? O bear market, por exemplo, lá em 2022, só começou depois do evento da Terra Luna, que houve uma quebradeira danada. Também aumentou, né, se intensificou o momento
de queda durante o evento da FTX. Foram grandes momentos que tiveram um fator muito relevante que causaram uma queda. Se isso acontecer, provavelmente nós teremos o início de um bear market. Porém, esse é o único jeito da gente ter um bear market. Isso não vai acontecer, por exemplo, se só houver um certo pessimismo entre os investidores de varejo. Se não tiver uma grande notícia que cause um caos, nós não teremos nada assim. Porém, tudo que eu falei ao longo do vídeo de hoje já é algo que eu tenho feito nos últimos meses. Eu não acredito que vale a pena hoje em dia você montar uma carteira de altcoin e ficar holdando ali 15 altcoins diferentes ao longo de um longo período de tempo. Isso não funcionou e provavelmente não vai funcionar. Provavelmente nós não teremos uma alt-season do jeito que a gente sonhou. E se tivermos, você tem que aproveitar do exato jeito que eu falei ali. Do jeito de você aproveitar movimentos temporários. De você comprar já pensando em vender. Ao longo dos vídeos aqui no canal, a gente fala bastante sobre isso. Eu falo muito sobre meme coins aqui no canal. E se você tiver interesse, inclusive, você pode operar da mesma maneira que insiders operam no dia a dia. Você pode fazer isso através do Copy Trade On-Chain, que é algo que eu explico nesse vídeo aqui. O Copy Trade On-Chain é quando você pega uma carteira de criptomoeda na Solana de alguma pessoa que tem um desempenho muito bom. Você pode analisar o desempenho dele e você copia as operações que essa pessoa faz. Então, cara, clica aqui para você ver como funciona e se você pode aplicar na sua estratégia.